Boa noite a todos. Hoje, mais uma terça-feira, a gente começa aqui com essa live na nossa vida sustentável e próspera, para a gente sempre galgar degraus cada vez mais alto na nossa vida, principalmente na nossa vida financeira, que ela pauta muita coisa, tá certo? Consegue nos deixar bem. Então, hoje eu quero falar um pouquinho com vocês como vocês fazem para quitar dívidas. Então, se você está no vermelho, está naquele buraco, está naquela situação difícil, a primeira coisa que você tem que fazer para conseguir sair das dívidas, e lembrando, compartilhem o vídeo, tá, pessoal? Faça o compartilhamento desse vídeo para poderem conseguir divulgar o máximo possível aí. E se você conhece alguma pessoa que está com problema financeiro, coloca lá, tá certo? Porque tudo vai depender de você. Então, a primeira coisa, se você é uma pessoa que tem família, você mora com alguém, esposa, filhos, ou marido e filhos, se você está com um problema financeiro, a primeira coisa que tem que fazer é conversar. Isso aqui é importantíssimo, importantíssimo. Conversar com seu companheiro ou companheira, tá? Ou seja, a pessoa que mora com você, seus filhos e tudo mais. Se você não sentar e conversar com eles para explicar que você está passando por um momento difícil, vai ser muito complicado. Principalmente se você for uma das pessoas que coloca dinheiro na casa, tá? Então, imaginando que tem um casal, duas pessoas, as duas colocam dinheiro na casa. Se eles não conversam e uma está endividada, ela não consegue chegar até aquela outra pessoa, e você tem que conversar com calma, não é para sair brigando, não, nada disso. Peça ajuda com calma, fala, eu estou com um problema aqui, eu me enrolei, mas eu quero sair disso, eu estou acompanhando aqui no Facebook uma pessoa que pode me ajudar, o Lucas Mendonça e a Abel Mendonça, eles podem me ajudar, tá certo? E eu quero que você me ajude também a me organizar, porque vocês vão perceber que o que a gente vai trabalhar aqui hoje é simplesmente um modo muito simples para você se organizar. E quando as coisas ficam organizadas, quando você tem essa organização, você vai perceber que você consegue ver luz no fim do túnel e com um pouco de disciplina você quita suas dívidas, tá? Então, o que acontece? Então, a primeira coisa é conversar com seu companheiro ou companheira. A segunda coisa é montar uma organização das dívidas, tá? Essa organização das dívidas, vamos começar aqui, tá certo? E ela vai ser formada da seguinte forma, da seguinte maneira. Você vai precisar montar aqui uma coisa muito simples, e não precisa ser no Excel, tá? Não precisa ser no Excel. O material para você montar isso daqui, material para montar seu controle financeiro. Você vai utilizar duas coisas muito fáceis. Você vai utilizar um caderno e dois, uma caneta. Certo? É muito simples. Por que eu vou insistir na questão do caderno e caneta? Não precisa se preocupar com aplicativos, com planilhas, nada disso. Você tem que partir por uma coisa muito simples, tá certo? Ou seja, você vai pegar um caderno, você vai sentar e você vai colocar suas coisas ali no modo que eu vou apresentar aqui para você. Então, como que vai ser? Agora, com essa caneta e com esse caderno, você vai começar a levantar todos os seus gastos mensais que você tem que pagar todos os meses. Esses gastos mensais, que eu vou chamar inicialmente de gastos ou custos fixos, tá? Esse aqui vão ser o que você, como que vai ser isso daqui? Então você vai colocar assim, ó, você vai pegar no seu caderno, você vai colocar lá custos fixos. Vai colocar, por exemplo, escola, você paga a escola dos seus filhos, aluguel. Você vai colocar luz, água, IPTU, IPVA, se você faz parcelado esse IPVA, se você faz esse IPTU parcelado durante os 12 meses, tá? Então você sabe que vai pagar todos os meses, tá bom? Você vai fazer, vai colocar aqui, mercado, certo? Então são os seus custos fixos, aquilo que você paga mensalmente. Eu vou colocar somente alguns aqui,
tá certo? Para a gente poder começar. E aí o que acontece? Aqui embaixo você vai ter um total. Esse total você vai simplesmente pegar e fazer a continha, você pode fazer na calculadora, no celular, onde você quiser, na própria mão, tanto faz que você faça isso. Esses custos fixos são os custos fixos mensais. Tá? Então vamos supor aqui, eu vou te chutar alguns valores. Vamos supor que você pague aí R$350 de escola, você paga mais um aluguel de 500, você paga mais R$70 de luz, mais conta de água, o IPVA, o IPTU vem R$25 por mês, o IPVA você paga mais R$80 por mês, o mercado você gasta 450 no mês, tá certo? Isso aqui é só para a gente poder ter uma base, tá? Só para a gente poder fazer algumas contas para vocês entenderem. Parece uma coisa simples, eu sei que você fala, ah, mas isso aqui eu sei fazer. Esse é o primeiro problema, deixa eu deixar bem claro. O primeiro problema das pessoas que geralmente estão endividadas é falar, eu já sei, isso daí eu já sei, eu já sei. Tudo bem, você pode saber, mas se você faz isso, você cumpre essa habilidade que você tem, você tornou esse eu sei num hábito. Se você não tornou esse eu sei num hábito, não adianta nada, porque você pode ler um monte de livros, você pode ler um monte de coisas. Se você falar, eu sei isso, mas se você não pratica aquilo, você está colocando aquilo em prática, você não está adiantando nada para você. Então, na verdade, assim, você sabe, teoricamente, você não sabe na prática, então você está sendo enrolado. Coloca na prática o que você sabe. Então, essa parte aqui, ela é a mais simples e bem tranquila de se fazer, tá certo? Porque é só fazer uma tabelinha, onde você coloca os custos fixos mensais e coloca quais são os seus custos e coloca aqui qual que é o total. Então, vamos supor aqui, eu tenho uma pessoa que tem um custo fixo total de R$1.500, tá bom? Dando um exemplo aqui. Essa pessoa, ela vai fazer o seguinte, eu vou colocar aqui do lado para e você vai montar também. Você vai colocar o salário, certo? Pode colocar salários, pode colocar suas receitas, e aí tudo, tanto faz. Colocar mensal, tá? O salário mensal dessa pessoa é de R$3.500, por exemplo. Ok? O que acontece? Ela olha lá, o salário dela está R$3.500, só que ela já tem, por exemplo, 30% do salário mensal dela, tá? Ela já vai ter 30% desse salário mensal, ó, salário mensal, R$3.500. Aí, o que ela faz? Ela pegou no próprio salário dela e começou a fazer os famosos consignados. E ela está hoje pagando 30%, ela já está em 30% do seu salário que já está sendo consumido por custos com consignado. Então, se eu colocar aqui, ó, 30% de consignado, só para vocês terem uma ideia, isso aqui é comum que eu estou falando, viu, pessoal? Estou falando que eu ajudo algumas pessoas e eu falo que, olha só de consignar ela já está perdendo esse valor aqui, tá bom? Aqui eu vou colocar impostos que a pessoa perde, tá? Eu vou colocar aqui 20%. Então, eu vou trocar, ó, consignado, 30%, certo? Vai ser 30% desse valor, e aqui 20% desse valor aqui. Tá bom? Isso aqui são os impostos que a pessoa paga e o consignado. Então, o salário líquido dela, para vocês terem uma ideia, está em aproximadamente esse menos esse valor, menos esse valor aqui. É só subtrair, ó. Tá vendo? O que aconteceu? Ó, esse consignado aqui, tirando os impostos, olha qual é o seu salário líquido. Tá vendo? O que acontece? Se você olhar aqui o seu salário líquido e olhar o total do seu custo fixo, já está sobrando pouquíssimo dinheiro. Só para ter uma ideia. Agora vamos olhar aqui, vamos fazer agora os custos variáveis. Esses custos variáveis eu vou abrir da seguinte forma. Como a gente está agora no mês de dezembro, eu vou começar abrindo assim, ó. Dezembro 18, janeiro 18, fevereiro 18. Vou colocar alguns meses aqui só para poder fazer com vocês. Nem vou colocar o ano todo, vou colocar só até abril 18 para vocês terem uma ideia como que é.
Aí o que acontece? A pessoa está devendo numa loja, eu vou chamar a loja A, parcelas de R$ 45, R$ 45, R$ 45, R$ 45, R$ 45. Por exemplo, tá? Então, para vocês terem uma ideia, aqui o que está acontecendo. Aí o que acontece? Ela deve na loja A, na loja B, ela deve mais R$ 50, que ela fica parcelando todo mês, tá certo? E aí o que acontece aqui? Ela está usando o cartão de crédito. Vou colocar um cartão só, tá? Ela paga aqui todo mês de cartão de crédito R$ 300. Tá bom? Ou melhor, vou colocar dois, cartão de crédito A, e aqui eu vou colocar o cartão de crédito B. As pessoas geralmente gostam de ter vários, né? Então, vamos colocar mais um. Esse exemplo aqui que eu estou dando, pessoal, para vocês, é um exemplo que de pessoas que eu auxilio e eu faço uma organização financeira para elas. E a primeira coisa que eu faço é fazer algumas tabelas para mostrar para elas como que está o mapa delas e ajudo elas a montarem esse mapa depois, né? E isso aqui é uma situação que eu me deparei há pouco tempo, por isso que eu resolvi fazer essa live. E como eu consegui resolver o problema para essa pessoa, eu falei, olha, dá para fazer para muita gente isso daqui. No outro cartão de crédito está pagando aí, você resolveu parcelar o saldo e está pagando esse valor aqui, tá? Então, vamos colocar um total aqui, só para a gente ter uma ideia. Olha isso. Tá? Olha o que está acontecendo aqui. Então, vamos ver qual que é o total de gastos. Tá? O total de gastos, só para vocês terem uma ideia, vai ser esse valor, mais esse valor aqui, que é seu custo fixo. Tá certo? Então, todo mês, a pessoa está gastando R$ 2.150. Só que o salário líquido dela é de R$ 1.750. Tá vendo? Olha que interessante. Percebam que falta dinheiro e sobra mês, né? Então, ó, vou colocar aqui o salário. Tá? O salário líquido é esse cara aqui, que a gente viu. Isso aqui não tem como mudar. Certo? Olha quanto que ela fica devendo no final do mês. Eu vou colocar aqui esse menos esse daqui. O que aconteceu aqui? Geralmente, esses R$ 400 que ela vai utilizar da onde? Alguém tem ideia? Ela vai utilizar do cheque especial. E aí que entra o problema. Se você vai utilizar o seu cheque especial todo mês, tá certo? Que você vai utilizar o seu cheque especial mais os juros que ele te cobra. Eu fiz uma live de juros a semana passada para falar sobre isso. Está em torno de 12% a 13% ao mês, dependendo do banco. Ou seja, a pessoa tem que pagar esses 400 mais 13% de 400. Então, olha como que ficaria. Eu coloquei esses custos aqui, tá certo? Propositalmente, sem considerar o custo do cheque especial, porque as pessoas não colocam. Então, agora vamos fazer o seguinte, vamos inserir aqui os custos do cheque especial para a gente poder montar nossa planilha e ver como que a gente pode resolver esse problema, tá? Então, vamos lá. Vou colocar aqui o custo do cheque especial todo mês. Então, ó, cheque especial. A pessoa paga R$ 400, certo? Que ela está usando o cheque especial. Além desse cheque especial, ela paga os juros do cheque especial. Eu vou colocar de 12% ao mês, tá? Então, só para vocês terem uma ideia do que vai acontecendo. Vou fechar aqui um pouquinho. Tá? Então, o que vai acontecer? Nesse primeiro, aqui no mês de dezembro, vamos supor que ela iniciou aqui, ela tem esse valor aqui, vezes 0,12. Certo? No próximo mês, ela foi lá e pagou esses R$ 400. Isso que eu não estou pensando que ela vai deixar mais que um mês no cheque especial, tá certo? Ou seja, todo mês ela vai lá e cobre e utiliza de novo. Ela vai lá e cobre e utiliza de novo, tá? É essa conta que eu estou fazendo. Eu não estou falando que ela vai pegar esse valor
e deixar vários meses. Não, é isso. Então, aqui, vamos ver o que está acontecendo aqui. Vou até diminuir um pouquinho aqui o zoom para ficar um pouquinho mais claro para a gente. Olha que interessante. Agora, olha como que é a verdade sobre isso. Na verdade, o custo mensal dessa pessoa é esse daqui. Tá? Olha só quanto que falta no final do mês. Tá vendo? Então, o que, que vai acontecer? Nesse primeiro mês aqui, ela emprestou 400, pagou esse cara. No segundo mês, se ela ficou devendo esses 480, é muito fácil, ficou devendo 840 aqui nesse mês, aqui nesse próximo mês, ela vai acabar utilizando os 400 de cheque especial, mais 400 para dar os 480. Então, o que vai acontecer com ela aqui? Aqui no próximo mês, ela usa 800. E aí, isso aqui vai virando bola de neve. Então, o que vai acontecer aqui? 1.296. No próximo aqui, vai ser 1.851,52. E assim sucessivamente, até ela chegar aqui. Ou seja, no final desse mês aqui, ela já vai estar devendo. Deixa eu tirar o negativo daqui, só para... Olha isso. Então, por exemplo, você vai entrando numa bola de neve, tá? Muito fácil. Então, agora vamos entender como que a gente poderia resolver esse problema. Bom, primeira coisa, quando eu conversei com vocês aqui, uma das coisas que eu falei com vocês é o seguinte: você conversa com seu companheiro, depois você monta uma organização das suas dívidas, que é você organizar tudo que você está devendo. Quando você faz essa organização e você conversa com as pessoas tendem a te ajudar. Então, você faz essa organização financeira, e quando eu falo tende a te ajudar, é o seguinte: por exemplo, uma coisa que você pode fazer para tentar já resolver aqui os seus problemas. Isso que eu ainda não entendo consignado, tá? Mas para você tentar resolver aqui. Então, ponto 1, você precisa fazer: tentar diminuir seus custos fixos. Tá certo? Por isso que você vai precisar conversar com as pessoas. Não vai ter jeito. Tá ok? Aqui, como que você pode tentar diminuir esses seus custos fixos? Primeira coisa que você vai ter que fazer, tá? Para você resolver esse problema dos custos fixos, essa pessoa aqui no caso, é ver, primeira opção, se você mora com alguém, é ver se essa pessoa que mora com você, seu companheiro, sua companheira, se você gasta com escola, ela não pode pagar alguns meses a escola para você. Esse é o primeiro ponto. Tá certo? Conversa com ela, vê se ela não consegue pagar aqui a escola dos filhos para você. Segundo ponto que você pode tentar, diminuir o seu aluguel. Como você vai diminuir o aluguel? Mude para um lugar mais barato. Tá certo? São coisas que você vai precisar fazer para se organizar, para conseguir viver com aquilo que você tem e conseguir depois pagar esse consignado. Porque, olha o que eu estou querendo dizer para você, se você não tem esse consignado, olha a diferença. Tá vendo? Quanto sobra? Quanto que você vem na sua mão? Então, olha só, então você tem que se colocar aqui dentro. Como, se você olhar de 1.500 para 1.750, tá? Sobra apenas 250 no seu salário. Então, qual que é o problema? São essas dívidas aqui. Tá bom? Então, vamos lá. Continuando aqui, para a gente ficar linear. Então, você tem que conversar com a pessoa com relação à escola, com relação ao aluguel da casa, tem que conversar com essa pessoa para vocês mudarem para um lugar mais barato. Diminuir o custo com luz, tá certo? IPVA, conversar sobre o carro, ver se é extremamente necessário vocês terem o carro. Muitas vezes vai compensar vocês ficarem um tempo sem carro, tá ok? Para ver se você diminui o custo com o IPVA. Tá? Isso aqui eu nem coloquei combustível, porque muitas vezes a outra pessoa que coloca combustível e você ficou com o IPVA. Então, se a outra pessoa está colocando combustível, vê com ela se ela não consegue pagar para você o seu IPVA. Então, vamos simular o seguinte cenário. Vamos supor uma pessoa, tá certo? Que ela consegue conversar com seu companheiro, por exemplo, tira aqui, tá? A sua parte do aluguel, você não vai conseguir pagar tudo isso, você diminui, ou seja, isso daqui você zera porque você vai conversar com outra pessoa. Aqui você diminui seu custo com aluguel, se vocês dividem o aluguel para você pagar menos, tá? Vou até colocar 250 metade. A luz você está pagando, fala para ela que você não vai conseguir pagar tudo isso, apenas metade disso. Tem que conversar, você vai ter que conversar, não vai ter jeito. Metade da água, tá certo?
O IPTU, ela vai ter que te ajudar, você vai ter que pagar menos, eu vou colocar apenas aqui R$ 15. O IPVA, você pode ajudar no máximo com 40, e o mercado está ajudando com 450, você vai ter que ajudar com menos R$ 200. Certo? Então, o que aconteceu agora? Você diminuindo esse custo fixo apenas conversando com essa pessoa, você vai ter que conversar com ela, tá? Nesse cenário, olha o que vai acontecer aqui. Ó, o seu saldo já ficou positivo. Só mexendo no seu custo fixo, eu nem pensei nos variados ainda, tá? Quando aqui fica positivo, significa o seguinte, que aqui nesse próximo mês você não entra no vermelho. Tá vendo? E você não entrando no vermelho nesse próximo mês, olha que já aconteceu, já sobrou esse valor. Nesse próximo mês aqui, você também não entrou no vermelho. E aqui também não, e aqui também não. Tá vendo? Tá certo? Tá, deu para entender? Simplesmente você conversando com uma pessoa que está com você, morando com você. Tá ok? Isso é o primeiro ponto, tá? Se você mora sozinho, cara, você vai ter que se apertar um pouco e para resolver esse problema. Mas veja que vale a pena, tá certo? Ó, de quem eu vou voltar os valores aqui só para vocês terem uma ideia. Eu falei, eu quero mostrar uma coisa para vocês. Essa pessoa estava, a dívida dela no final estava quase R$ 10.000. 5 meses aqui. Vou colocar aqui, ó, só para vocês verem o que eu estou querendo dizer. Ó, essa pessoa estava, olha isso, tá vendo? R$ 10.000. Como é fácil, né, entrar em roubada, né, gente? É muito fácil. Tá? Eu vou aqui, vou colocar aqui esse valor, deixar ele gravado aqui. Agora eu vou fazer o seguinte, então eu vou voltar os valores aqui. Aqui você conversou com a pessoa, ela está te ajudando. Aqui você, nesse aluguel, você vai ajudar apenas com R$ 250. A luz você vai ajudar apenas com 35, tá vendo? Dividindo pela metade. Aqui 15, aqui 40, em supermercados 200. Tá? Aqui ficou 355, aqui era aluguel, acho que foi 300 que eu havia colocado para você, né? Vou colocar esses valores, IPVA, perdão, o mercado que é 200. 50, exatamente. Você vai ajudar com esses valores aqui que você pode e vai ter que sair da escola, tá bom? Sim, a mensalidade da escola tem que sair de você e você vai ter que conversar com outra pessoa. Você fazendo isso, já te sobra esse valor. Então, automaticamente, os cheques especial você não entra mais nos próximos meses e vai te sobrando esse valor aqui. Perceba que agora, ao invés de você estar entrando cada vez mais no buraco, em 4 meses depois já está devendo quase 10 mil, 4 não, 5, nesses 5 meses agora, você já tem R$ 2.300, tá vendo? Aqui, tá? Com essa configuração, sem mexer em mais nada. Tá vendo, hein? Esse dinheiro aqui. O que compensa? Aí vamos para o próximo cenário. Então, continuando nesse mesmo cenário. O que compensa fazer com esse valor que vai te sobrando? Primeiro, a sugestão que eu faço para você agora é ir quitando os consignados que estão no seu salário. Como que você faz para quitar o consignado que está no seu salário? Você entra em contato com a financeira, presta bem atenção, você vai entrar em contato com a financeira ou com o banco que você fez esse consignado, e você fala que você quer pagar mais parcelas. Eles vão te gerar um boleto, enviar para você e você vai pegar o dinheiro e pagar. Tá certo? Por quê? Porque cada vez que você vai pagar essas parcelas, você vai diminuindo esse tempo. Essa é a questão. Você tem que diminuir, parar de fazer esses consignados. Tá claro isso? Estão conseguindo ver? Tá? Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. Fica à vontade, tá certo? Pode mandar a pergunta aí que a Bel está acompanhando. E ela me fala. Muitas vezes eu me perco aqui, eu me perco nas dúvidas, porque eu estou prestando muita atenção aqui, e eu não presto atenção nas dúvidas das pessoas. Então, a Bel me assessora aqui. Bom, então, esse cenário. Então, o cenário que eu falei para vocês é, pega o valor que sobra e paga lá. Quer um outro cenário? Um outro cenário é o seguinte. Você faz assim, ó. Tá vendo esses R$ 102 que sobrou aqui para você? O que compensa fazer com esses 102 aqui nesse próximo mês? Se você notar, aqui você está devendo, nessas duas lojas para janeiro, você estaria devendo
aqui nesse caso, daria devendo R$ 95. E te sobrou em dezembro 102. O que compensa fazer? Ir lá, pegar esses R$ 102 aqui, tá certo? E eliminar essas duas parcelas aqui. Então, aqui o que você faz? Você pega esses R$ 102, vai na loja, já elimina essa parcela. Ao você fazer isso, eliminando essa parcela, tá? Você vai sobrar, que era os 95, aqui tinha 95, não se esqueça, então você tinha 95, estava com 102, tá certo? Então, vamos fazer a continha certinha aqui, ó, 102, 95. Então, aqui, ó, esse menos esse, R$7. Parece pouco? Gente, para quem está endividado, qualquer centavo vale. Não se esqueça disso, tá? Nesse próximo mês aqui, ó, sobrou, então, para você esse 7. Vou tirar essas continhas daqui e colocar para cá. Sobrou para você esse 7, ok? Esses R$7 aqui, mais o quanto já sobrou desse próximo mês, 652. Vamos olhar aqui, ó, 652. Se eu somar 90, 180, 270, você já consegue pagar esses 4 meses numa única vez que você consegue se organizar. Então, o que vai acontecer? Só para vocês terem uma ideia, ó, eu vou vir aqui, vou somar todos esses valores. Tá vendo? Agora eu vou pegar aqui, desse valor aqui, que sobraria em janeiro, ainda sobraria R$367 para você. Tá vendo? Aí o que acontece? Nesses próximos meses aqui, quando você chega em fevereiro, aqui em janeiro, paga janeiro e fevereiro, matando essa dívida, olha quanto que já vai sobrar para você todos os meses. Tá vendo? Então, o que você tinha aqui? 270, tá certo? Sobraria 382, somente de janeiro. Em fevereiro sobraria mais 645, mais esse 645, mais esse 645. Ou seja, você tem esse valor sobrando de janeiro para fevereiro, mais 3 vezes 645 dos próximos meses que vão sobrar. Tá vendo? Quando você chegar aqui, o que compensa fazer com cada valor desse daqui? Então, compensa você pegar, entrar em contato com o seu consignado novamente, e todo mês esse dinheiro aqui que sobrar com você, ir pagando mais até você quitar esse consignado. Entendeu? Porque a hora que você quitar o seu consignado, olha, só para vocês terem uma ideia do que eu estou querendo falar, quando vocês quitarem o consignado de vocês... Ah, tem uma pergunta? Maritelma. Quando antecipa parcelas, é da última ou do próximo mês? Depende, Maritelma. Você pode fazer de várias maneiras. Quero que eu já te respondo. Eu já respondo, Maritelma, o que você pode fazer. Perceba o seguinte, se você quitar o seu consignado, ele zere, olha quanto te sobra todo mês. E você pode sair, então, da situação de uma pessoa que é endividada para uma pessoa que é uma poupadora. Você tem dinheiro todo mês sobrando para você. E vou te falar, gente, é uma sensação muito boa, tá? Tanto que, se você olhar aqui embaixo, ó, em 3 meses que você, com esse salário, segura esse valor, você já tem R$5.000. Tá bom? Que dá para fazer muita coisa, inclusive investir no futuro. Tá bom? Agora, Maritelma, falando para você. Deixa eu voltar os valores aqui. Quando você vai... A Maritelma perguntou o seguinte, gente. O que compensa fazer, tá? Quando você vai antecipar parcelas, compensa ser a última ou a próxima? Essa é a pergunta. Seguinte, Maritelma. Vai depender do seguinte fator. Se você tem um consignado, e geralmente consignado é assim, né? Que os valores das parcelas são fixos, ou seja, todo mês você paga o mesmo valor, perceba que é meio independente. Tanto faz você pagar uma parcela ou a próxima. Perdão, pagar a próxima parcela ou a última. Se você paga um valor de consignado de, sei lá, R$350 todo mês, então, assim, todo mês você está pagando 350, tanto faz, se pagar a primeira, pagar a próxima ou pagar a última. Tá? Aí é indiferente. Agora, se você
num financiamento que as parcelas vão diminuindo ao longo do tempo, tá certo? As parcelas vão diminuindo ao longo do tempo, compensa você fazer, uma coisa que você pode fazer é pagar as parcelas finais. Então, lá, sobrou R$ 500, as parcelas finais são bem baratinhas, compensa você já liquidar um monte de parcelas de uma vez. Esse é um ponto que compensa fazer, tá? Esse é uma coisa que compensa muito ser feito, é você pegar e pagar tudo, pagar várias parcelas do final de uma vez. Então, esse é outro ponto. Quando que você faz isso? Quando as suas parcelas vão diminuindo de valor ao longo do tempo, tá certo? Quando as parcelas são iguais, tanto faz. Só que tem uma terceira situação que você pode fazer, que você pode negociar com a pessoa, com o banco, tá certo? Essa terceira situação, ela é o seguinte. Você fala assim, olha, eu gostaria de pagar, de dar um valor no saldo total. Então, o que eu estou querendo dizer para você é o seguinte. Vamos supor que você foi lá, você financiou R$ 10.000, e você está pagando parcelas de R$ 500 durante 60 meses, tá? Na verdade, você está pagando aqui R$ 30.000. Está muito alto isso aqui. Mas é mais ou menos isso, tá? Vou colocar um pouquinho menos, mas não é muito diferente disso não. Tá? Os juros dão mais ou menos isso. Então, você fez 60 meses, R$ 350, está pagando R$ 21.000, e você emprestou 10 mil, tá? Por exemplo. O que vai acontecer aqui? Se essas parcelas aqui, você não paga R$ 350, se ela for assim, fixa, fica naquela situação, só que você pode ter uma situação que é o seguinte, ao invés de ser 350, você vai pagando assim, ó, você pagou 350 na primeira, ou melhor, você pagou 450 na primeira, 449 na segunda, 448 na terceira, e assim vai, de tal maneira que esse valor aqui vai diminuindo, tá? Então, o que vai acontecer? Tá vendo aqui, ó, os valores vão diminuindo ao longo do tempo. Você tem, eu vou chamar aqui, ó, parcela 1, parcela 2, parcela 3, tá vendo? Eu vou colocar aqui, vamos ver quanto dá, tem que chegar até 60, ó. Então, vamos puxar 60 aqui, 49, 55, 58, 59, 60 parcelas. De tal maneira que está acontecendo o seguinte, aí eu vou continuar diminuindo R$ 1 aqui, só para ter uma ideia, tá? Aqui. Então, só para você ter uma ideia, aqui você vai pagar um total, no final, de 25 mil, tá certo? Então, esse menos 1, vou fazer rapidinho aqui uma continha para vocês, vai ser 450, eu vou começar com 430. 420, mais ou menos isso. Agora já está melhor. 410. Vamos supor que você, isso aqui, ó, começa com a parcela 410 e vai diminuindo ao longo do tempo, tá vendo? A parcela é regressiva, né, que é o sistema de amortização constante e tudo mais. Mas só para você ter uma ideia, o que compensa fazer aí? Compensa fazer o seguinte, você tem dinheiro, compensa pagar essas parcelas aqui? Compensa. Pagar trás para frente, compensa. Ou então, você faz o seguinte, você fala para a pessoa assim, ó, eu quero que você pegue todas essas parcelas, traga a valor presente, me veja o montante que tem, e eu quero dar uma quitada nesse montante. E você recalcula as parcelas para mim. Quando ele faz isso, em geral, ele traz as parcelas a valor presente, ele vai trazendo um número menor que o valor total. Então, aqui ficaria, se emprestou 10 mil, ainda você estaria devendo para ele, vamos supor, 8 mil. Tá? Desses 8 mil, você vai lá e quita de uma vez só, você quita R$ 2.000, tá certo? Esses R$ 2.000, você fica devendo agora 6. Aí o que ele vai fazer para você? Ele vai pegar esses 6, vai recalcular para você novamente e vai, com os juros mensais e tudo mais, e vai refazer as parcelas para você. Quando você faz isso, você novamente diminui os valores das parcelas. E você pode ir fazendo isso todos os meses. Por quê? Porque imagina o seguinte, aqui em cima está sobrando para você um valor
que você pode pedir para ele, pedir para o banco, recalcular para você o valor presente das parcelas. E você toda vez vai lá e quita um pouco, aí o valor fica menor. Esse valor principal, esse montante ficando menor, o que acontece? Ele reaplica os juros e joga para você ao longo do tempo de novo. Geralmente eles fixam 60 meses e as parcelas diminuem. Qual que é a vantagem disso? A vantagem é, se você tiver disciplina, muita disciplina, para organizar os seus gastos e fazer todo mês isso, rapidinho você mata a dívida. Eu já fiz isso, pessoal. Tá? Eu já fiz isso. Eu já joguei dessa forma. O que acontece? Como que funciona isso daqui? Isso aqui funciona quando você tem muita disciplina com as suas finanças. Se você tem uma disciplina com a finança, com os seus gastos de organização, você consegue fazer uma coisa sensacional, que é assim. Muitas vezes a gente fica naquela situação, fala assim, poxa, eu podia diminuir a quantidade de parcelas, mas ainda minhas parcelas estão pesadas. Como que eu faço para deixar essas parcelas mais leves, que se acontecer algum problema, eu precisar gastar um dinheiro, de repente, minhas parcelas ficam menores, tá certo? E eu posso simplesmente ter essas parcelas menores e acumular uma grana de tal maneira que eu vou pagando um montante todo mês. É nessa situação que eu falei. Se isso aqui for um sistema de amortização constante que você tem, você pede para ele trazer o valor presente, o valor principal, ele traz do valor presente no principal para você, ó, isso aqui que você está devendo, aí ele recalcula para você, todas as parcelas ficam mais baratas. Aí as parcelas ficaram mais baratas, no próximo mês você paga, vê quanto sobrou, vai lá, pede para ele recalcular de novo e você e amortiza. Conforme você vai amortizando esse principal, você vai percebendo que rapidinho você vai matar a dívida. Tá? Enfim, eu comprei um imóvel e eu consegui fazer isso, eu estou quase acabando de quitar num tempo bem menor do que eu esperava que fosse acontecer. Tá? Bem menor mesmo. Tá? Então, funciona bem essa arquitetura. Tá? Então, recapitulando. Deixa eu ver, alguém fez pergunta? Não, eu estou falando que não é boa em conta. Não sei o que você vai falar. Você não é boa em contas. Não, mas você não precisa ser muito boa em contas, não, Nil. Você não precisa ser, não, quero fazer um monte de conta, não, imagina. Não precisa se preocupar com ser boa em contas, não. O que você precisa fazer, na verdade, é fazer uma tabela num caderno, tá? Pega um caderno, bem simples mesmo, uma folha, que você pega uma folha e escreva ali tudo que você precisa, tudo que você gasta, tá certo? Mensalmente. Nessa folha você vai pegar a calculadora do celular e vai fazer a soma. É simples. Não tem conta. Pode perceber o que eu fiz aqui, não tem nenhuma conta mirabolosa. Eu estou digitando no computador, evidentemente, porque não tem como escrever no caderno aqui para vocês, tá? Uma lousa e tudo mais, muito mais fácil fazer aqui. Mas, isso aqui é uma soma. Eu simplesmente somei esses valores. Tá certo? Esse daqui de percentual, isso aqui está no seu Olerite. Você não precisa fazer essas contas, tá? Essas contas eu fiz aqui que eu lembro de cabeça as coisas. Mas você vai no seu Olerite. Você vê lá o seu salário, você escreve lá salário mensal. Você vê lá o total que você tem que receber. Aí, empréstimos. Você coloca o valor que saiu, que você está tirando. Impostos, o valor que você está tirando. Aí você pega o seu total, vai subtraindo. Pega esse, subtrai esse valor, e subtrai esse valor. Calculadora básica, bem tranquilo. Não precisa ter medo de conta, que é bem fácil você fazer mesmo. Pode ir por mim. Tá? Deixa eu ver. Ô, Elaine, obrigado. Respondeu. Valeu. Valeu. A Bel vem sempre, a Bel é minha esposa, ela vem me mostrar aqui quem tá conversando comigo. Então, assim, a primeira coisa que eu falo sempre, pessoal, e funciona muito para mim e para a Bel aqui, desde que quando nós nos conhecemos, namoramos e casamos, sempre foi, conversem. Senta, conversa, explique quais são suas dores e problemas um para o outro, seus companheiros, suas companheiras, quem vive com você. Se você tem filhos, é importante de saber o que você está passando, tá? E eu vou falar, quando você faz isso com seus filhos, eles crescem com muita dignidade, porque eles entendem. Fica tranquilo que os filhos entendem. Conversa sério com eles que eles vão entender, eles vão crescer com dignidade, entendendo como que funciona o dinheiro. É importante vocês, isso daí. Porque imagina assim, para quem tem filhos principalmente, né? Se você não conversa sobre finanças com seus filhos, eles vão crescendo, vão indo para a escola e tudo mais. O que vai acontecer? Eles vão vendo a dinâmica da casa de você, das casas onde eles moram. O que vai acontecer é que a probabilidade dele repetir
Isso daí é muito grande. É muito grande. Em geral, pelo menos, assim, do que eu observo, converso com pessoas e algumas que eu assessoro, e as coisas que eu estou lendo também, bastante coisa sobre o assunto, quando você pega uma pessoa que ela é endividada, é porque muitas vezes os pais eram endividados, ou os pais tinham alguns hábitos não muito bons, tá certo? Então, os pais eram gastões, a pessoa acaba sendo gastona, tá certo? Ou o pai economizava demais, assim, passava muito apertado por economia, aí a pessoa quer se ver livre disso daí, gasta demais. Tudo que são extremos na área financeira, pessoal, olha, é complicado, tá? Eu falo que eu já perdi dinheiro tentando trabalhar nos extremos. Não compensa. Por isso que eu e o Cabelo nós desenvolvemos vida sustentável e próspera. E quando a gente começou a entender tudo isso e nos equilibramos, a nossa vida é crescimento, graças a Deus, ano a ano a gente cresce, tá bom? Ah, então, primeiro ponto que eu falei para vocês é conversar com o companheiro, montar a organização das dívidas, ter você vai montar e pensando na Ilma de novo, não precisa se preocupar com contas, Ilma, não precisa fazer no computador, não precisa ter aplicativo no celular, nada disso. Pegue um caderno, uma caneta e faça no caderno e na caneta. Tudo isso aqui que eu fiz, ó, custos fixos, cara, pega o seu caderno ali, ó, a primeira página do seu caderno, o que eu pago mensalmente, escreve lá, pega o caderno, escreve assim, ó, o que pago mensalmente. Tá certo? É isso aqui, ó. Uma pergunta, você faz a pergunta, você vai se respondendo essas perguntas. Qual o valor? Qual é o valor? Qual é o valor? Tá vendo? Você mesmo faz, é um caderno. Não precisa ter medo, não. Medo nenhum, medo zero. Tá certo? Isso aqui é muito tranquilo fazer. É muito fácil fazer isso. Tá certo? Quem eu vi fazendo isso aqui pela primeira vez foi a minha mãe. Minha mãe tinha todos os cadernos, e deve ter até hoje, os cadernos dela, que ela controla as finanças dela. Gente, e a minha mãe fazia no caderno e ela faz até hoje. Minha mãe tem mais de 60 anos. Não é da época, minha mãe não é da era digital. Agora que ela aprendeu a mexer com Facebook, WhatsApp, que eu converso com ela, enfim. Mas ela depois, ela já tinha até, acho que se aposentado, que ela foi mexer foi a fazer aqueles cursos em escolinha de informática para mexer com Excel. Nunca mexeu. Aprendeu, nunca mexeu. Por quê? Ela gosta do caderno, se acostuma, e eu tenho a seguinte mentalidade, eu tenho a seguinte ideia comigo. Você tem que fazer aquilo que é mais fácil para você. Se você está se organizando com um caderninho mensal, você sabe para onde está indo os seus cursos, as suas coisas, continue utilizando, não precisa para outra coisa. Não precisa. Antes de fazer isso daqui, olha, eu mexo com computador desde 1995. Eu utilizei caderno durante muito tempo na minha vida fazendo, que eu achava mais prático. Depois que eu fui passando para Excel, eu tenho uma coisa mais sistematizada no Excel. Até 2010, mais ou menos, eu fazia tudo em caderno. Eu achava mais prático. Eu anotava tudo ali. Tá certo? Depois que eu vim para cá. Tá? Mais alguma dúvida, pessoal? Sem dúvida. Então, ressalto, converse com quem mora com você. Converse, tem que conversar, expor os seus problemas com calma e tranquilidade. Sem ajuda, não vai para frente. Se quem quiser conversar comigo e com a Bel aqui no Facebook, a gente está sempre à vontade, a gente pode mandar inbox para a gente, tá certo? Sempre, tô com um problema. Entra, conversa, vamos conversar. É para isso que servem essas lives, é para isso que é o nosso Facebook aqui. Então, lembrando, compartilhem esse vídeo, isso é muito importante para a gente, vocês compartilharem na página de vocês, mostrem para as pessoas, tá certo? Para ajudar mesmo, a gente quer ajudar as pessoas. Então, compartilhem esse vídeo nas páginas de vocês. Entre no nosso YouTube, tá certo? Tem vários vídeos, tá? A Bel foi fazendo essas lives, ela foi deixando bem bonita, bem editada, colocou lá. Então, vai no YouTube, se inscreva no YouTube, sempre tem vídeos novos no YouTube. Tem um grupo dentro da página do Facebook. Entre nesse grupo, a gente está sempre conversando com o pessoal ali. Se precisarem de alguma coisa, estão com dúvida, vamos conversar, tá certo? Mandem as dúvidas para a gente. Estão com algum problema, pode mandar, tá certo? Lá no Facebook, lá no YouTube, dá like nos vídeos, compartilhem, tá certo? Porque a ideia aqui desse Vida Sustentável e Próspera é ajudar as pessoas a saírem do
vermelho, tá certo? Tá com problema financeiro? Puxa, não sei, cara, vamos lá, vamos tentar sair dessa forma. Como o que eu mostrei para vocês aqui hoje é uma situação real. Esses números são números hipotéticos. Não vou colocar o número de pessoas que eu ajudo aqui. Não, mas a forma de fazer, o que eu escrevi aqui com que as pessoas estão endividadas, isso aqui é o que eu vejo todo dia. Eu converso com as pessoas que eu auxilio, eu vejo todo dia, tá? E valores de salário são valores de salários que as pessoas ganham. E eu falo uma coisa para vocês, pessoal. Quem está endividado não é quem ganha pouco. Isso eu já concluí. Já concluí porque eu leio e porque eu ajudo as pessoas e porque as pessoas chegam até mim e me contam e elas me passam até o lerite delas para ajudar a organizar, me passam a folha de pagamento delas para ajudar a organizar. Quem está endividado não é quem ganha pouco. É quem tem salários bem legais. Eu falo para vocês, um salário de R$3.500 aqui no Brasil hoje em dia não é um salário ruim, é um salário legal. A questão é que a pessoa não consegue se organizar financeiramente, tá? Então, é isso. Então, deixei o recado para vocês todos os nossos canais. Toda terça-feira estamos aqui, tá certo? Às 21 horas. Fique com Deus a todos, forte abraço e até a próxima, gente. Tchau, tchau.